Olá, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Marco Delmo, sou um dos pastores do Conselho de Pastores de Minas Gerais. Estou aqui para te fazer primeiramente um convite para participar conosco da reunião do Conselho de Pastores de Minas Gerais, toda a última terça-feira do mês, aqui na Igreja Batista Getsemane, onde nós tomamos um delicioso café juntos, tem uma palavra para abençoar o seu ministério, o seu coração e depois almoçamos juntos. É um momento para abençoar os pastores da nossa região. Eu estou aqui neste dia para compartilhar uma palavra de Deus com você. E essa palavra está lá no texto de Josué, no capítulo 4, a partir do versículo 1, que diz o seguinte: E sucedeu que quando todo o povo terminou de atravessar o Jordão, o Senhor falou a Josué dizendo: Tomai 12 homens do povo, um de cada tribo, e ordenai-lhes dizendo: Tomai daqui do meio do Jordão, do lugar onde os pés dos sacerdotes permaneceram firmes, 12 pedras, e carregai-as convosco, e deixai-as no alojamento, aonde vós estareis essa noite. Então Josué chamou os 12 homens, aos quais havia preparado dentre os filhos de Israel, um homem de cada tribo. E Josué lhes disse: Passai adiante da arca do Senhor vosso Deus para o meio do Jordão, e tomai cada um de vós uma pedra sobre o ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto possa ser um sinal no meio de vós, para que quando os vossos filhos perguntarem aos pais nos tempos vindouros, dizendo: O que significam para vós essas pedras? Então responder-lhe-eis que as águas do Jordão foram repartidas diante da arca do pacto do Senhor, e quando ela passou pelo Jordão, foram repartidas, e estas pedras serão para sempre um memorial para os filhos de Israel. Aqui Josué estava participando de um grande milagre na sua geração. O rio Jordão havia parado e eles estavam atravessando para o outro lado. E quando eles estavam acabando de atravessar, Deus deu uma palavra para Josué. Josué, vai ali e retira 12 pedras. E o mais interessante é que essas 12 pedras não ficaram apenas fora do Jordão, mas se você continuar lendo o texto, você vai ver que também foi criado um memorial dentro do Jordão, aonde os sacerdotes pousaram os pés. Muitas vezes em nossas vidas é exatamente assim. Nós passamos por situações que parecem ser tão contrárias. Situações difíceis, aonde Deus faz grandes milagres na nossa vida. E nós precisamos aprender a tirar grandes lições dessas situações. Quando eu saio de uma situação contrária, quando eu saio de um problema, quando eu recebo uma bênção, sempre Deus deixa marcas em minha vida. Deus deixa marcas de duas formas. A primeira delas são marcas visíveis. É uma cura que você recebeu, é uma grande bênção que você recebeu, é uma libertação, é a conversão de um parente, é alguma coisa que aconteceu no seu ministério, no seu trabalho, na sua família. São pedras que Deus coloca na nossa vida do lado de fora para que as pessoas olhem e saibam que nós servimos a um Deus que faz milagres. E aqui Deus está dizendo: olha, Josué, quando isso tudo passar e os vossos filhos perguntarem por que essas pedras estão aqui, vocês vão dizer para eles, porque grande milagre Deus fez. Imagina só que legal, Josué contando para os filhos deles, e isso passando de geração em geração. Que grande milagre foi realizado naquele dia. As águas do Jordão eram muito grandes. A Bíblia diz que elas passavam da beira do rio. E quando os sacerdotes colocaram o pé dentro da água, aquelas águas pararam e eles puderam atravessar. De outro modo também, 12 pedras foram colocadas dentro do rio Jordão. Ah, e essas marcas são maravilhosas. São marcas que as pessoas não veem, mas estão dentro de nós. São marcas de algo que Deus falou somente com você. São marcas de lugares que Deus tirou você e colocou você onde você nunca imaginaria. Aquelas pedras não seriam vistas porque elas estavam no fundo do rio, mas aquelas pessoas que atravessaram ali, elas sabiam o que tinha acontecido. Muitas vezes, nós não precisamos demonstrar para as pessoas aquilo que Deus fez em nós. Nós precisamos apenas saber que nós temos um Deus que faz em nós muito mais do que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Todas as vezes que eles passassem ali naquele lugar, eles saberiam que as águas se amontoaram, os sacerdotes não morreram, aquelas águas não levaram ninguém e eles passaram a pés secos do outro lado. Toda vez que eles passassem ali, eles lembrariam que aquele era o início de uma caminhada maravilhosa com o Senhor, assim como acontece conosco. Muitas vezes,
Um belo dia você acorda e Deus faz algo maravilhoso na sua vida. Ninguém viu Deus falar com você. Ninguém viu aquilo que Deus trouxe ao seu coração. Mas em você, aquilo causou uma marca que você nunca mais vai esquecer. Então é nisso que nós temos que colocar a nossa vida. É nisso que nós temos que pautar a nossa esperança. Não apenas aquilo que vai ser visto, apesar disso também ser muito importante, mas aquilo que não vai ser visto. Porque muitas vezes as pessoas vão ver os momentos que você vai precisar orar, os momentos que você vai levantar de madrugada, os momentos em que alguém vai falar algo com você que vai te chatear, mas aquilo não vai te tirar da presença do Senhor. E são essas marcas que fazem grande diferença em nós. Quais são as marcas que Deus fez em você? Quais são as marcas de Deus que você carrega dentro de você, que trouxeram você até aqui? Quais são as marcas de Deus que estão dentro de você e que não vão deixar com que você desista no meio da caminhada? Porque é isso que Deus quer para mim e para você. A palavra do Senhor diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E sabe qual que é uma das coisas que nos fazem permanecer fiéis até o dia da volta do Senhor? São as marcas que Deus faz em nós. Por isso eu quero te incentivar nesse dia. Busque experiências com o Senhor. Busque testemunhos que impactem a vida das pessoas. Sim, isso é importante, isso é abençoador. Mas busque experiências de Deus para você. Para que no momento da tribulação você esteja firme. Para que quando o dia mal vier, você não desfaleça, porque são essas marcas que colocam os nossos pés sobre a rocha. E a rocha nós sabemos que é Cristo. Então, que nesse dia você pense nisso. Se você precisa de mais experiências, busca o Senhor, Ele vai te dar mais experiências. Se você quer dar mais testemunhos, ore e Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Eu quero abençoar você nesse dia. Eu quero dizer para você que o mesmo Deus que abriu o Jordão ainda continua fazendo milagres hoje. Eu quero dizer para você que o mesmo Deus que fez com que estes memoriais fossem erguidos fora do Jordão e dentro dele, é o mesmo Deus que vai fazer um milagre tremendo na sua vida. É o mesmo Deus que vai trazer marcas externas e internas em você. Busque e creia que as marcas do Senhor sempre farão diferença na sua vida. Eu quero abençoar a sua vida neste dia. Eu quero orar por você, mas antes nós vamos escutar uma música para abençoar o seu coração e logo depois eu volto e vou orar pela sua vida. Deus te abençoe. Eu me entreguei, seus pecados todos eu levei, e muito mais que uma religião, quero fazer morada em seu coração, quero revelar minha vontade, te mostrar a intensidade do amor que eu sinto por você e dos planos que você tem pra viver. Deixe para trás todo o seu passado. Eu tenho muito mais do que você pode imaginar. Meu filho, tudo novo se fará. Te espero de braços abertos. Descanso eu quero te dar. Venha pra mim sem demora. Te espero de braços abertos. Descanso eu quero te dar. Venha pra mim sem demora. Venha assim como você está. Seus pecados todos eu levei, e muito mais que uma religião, quero fazer morada em
Quero revelar minha vontade de mostrar a intensidade do amor que eu sinto por você e dos planos que você tem pra viver. Glória a Deus! Eu tenho certeza que essa música abençoou o seu coração. Eu quero reforçar o convite para que você esteja conosco toda a última terça-feira, aqui no Conselho de Pastores, o qual o pastor Jorge Linhares é o presidente e estará aqui conosco. Uma palavra para abençoar a sua vida, um delicioso café, comunhão, um delicioso almoço, para que juntos nós possamos crescer no nosso ministério. Eu vou orar pela sua vida neste momento. Pai Santo, neste momento eu coloco, Pai, a vida dessa pessoa que está vendo este programa nesse dia, Pai. Eu quero que o Senhor toque o coração dela, Pai. Em nome de Jesus, é isso que nós pedimos ao Senhor. Nós precisamos de experiências com o Senhor. Nós precisamos que o Senhor continue fazendo grandes coisas em nossas vidas. E eu creio piamente que o Senhor pode e vai fazer isso em nós. Basta que nós busquemos ao Senhor. Então, Deus, nessa manhã eu quero abençoar a vida deste irmão, dessa irmã. Eu quero abençoar, Deus, a família, essa casa que recebe nesta manhã este programa e declarar que nós viveremos muitas experiências com o Senhor. Nós te adoramos e cremos que o Senhor Jesus Cristo fará muitas coisas em nossas vidas. Nesta manhã, Pai, nós te agradecemos, louvamos o teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida tremendamente. A gente precisa realmente entender o que está acontecendo no mundo espiritual e por que essa afronta está diante da sua porta. Não dá para a gente poder negar que existe uma conspiração das trevas contra as nossas famílias, contra os nossos sonhos, contra os nossos projetos. Tem pessoas que estão vivendo com medo, em constante medo, sempre cercado de angústia, de ansiedade, porque sabe que tem algo acontecendo, algo espiritual, algo sério se manifestando. Só que a pessoa não entende que precisa buscar o profeta. Aquele profeta, naquele momento, ele representava Deus. Não adianta. Pode subir aqui o pregador mais eloquente. Se você não lê, se você não busca o Senhor, você não vai ter revelação profunda daquilo que você precisa para a sua vida. Tem coisas que Deus, ele não vai falar no coletivo. Tem coisas que Deus vai falar com você no particular. Não adianta. Às vezes a gente quer negar essa verdade. Eu vou ouvir uma mensagenzinha ali, eu vou ouvir um devocional. Não invalido isso não, de jeito nenhum. Mas tem coisas que serão liberadas através do Pai para a sua vida. Você está esperando resolver um problema aí, não sei quantos anos. Em um segundo Deus resolve esse problema com uma palavra aqui na Bíblia. Com uma palavra. Não dá para terceirizar a presença do Senhor Jesus. Não dá, isso tem que ser um compromisso nosso diário e contínuo. Eu falo nosso. A palavra do Senhor, ela se renova a cada dia. Por isso que o maná, ele era diário. Não adianta a gente fazer da igreja, eu falo nós, no coletivo, um lugar só de domingo, um lugar para a gente colocar uma roupa, para a gente poder encontrar com o pessoal, porque depois a gente vai sair para comer uma pizza. Não, aqui é um lugar de encontro com Deus. Aqui é um lugar de direcionamento, de propósito, de alinhamento, de busca, de cura. Porque na hora que a gente sai daqui, a vida continua. Aí é aquela tristeza, é aquela angústia, é aquela depressão, aquela opressão absurda. E lá, credor na porta. Credor na porta. Cadê o azeite multiplicando? Cadê o Espírito Santo de Deus? A terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus, diz a palavra do Senhor, que intercede por nós.
com gemidos inexprimíveis, quando nós não sabemos o que falar, o Espírito Santo, ele está intercedendo por mim e por você. O Espírito Santo de Deus derrama sobre as nossas vidas, se manifesta trazendo cura, trazendo poder, trazendo unção. E é nesse momento que o Senhor quer se manifestar na sua vida, na minha vida. É nesse momento que nós precisamos de um milagre. Ela teve o seu milagre. Ela fez exatamente aquilo que tinha que ter feito, como tinha que ter feito. A gente aprende de duas formas. Ou errando, e às vezes nem errando, tá? Às vezes a gente vai lá e erra de novo. Ou aprendendo com quem errou, com quem acertou. Tá aqui. Tá aqui. É o que a gente vai escolher hoje. Para o nosso mês, para a nossa semana, para o nosso ano. Eu preciso de um direcionamento de Deus. Eu preciso. Eu não sei você. Eu sinto que tem credores. Eu sinto que estão, na minha porta. Em algumas áreas. Eu tenho certeza que tem credores aí também. Batendo na sua porta. Tentando tirar a sua paz. Tentando tirar o seu sossego. Tentando levar o seu sonho. E às vezes a gente vai se acostumando achando que está tudo normal, né? Às vezes a gente pensa, nossa, que desânimo. As coisas não passam. Será quando que o Senhor vai voltar? Acabei de participar da ceia. Nossa, está tão pesado que se eu ficar, tá bom. Se eu for, tá melhor ainda. Esse não é uma atitude de uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus. É Ele quem convence. É Ele que nos alinha. É Ele e através dele que nós manifestamos o fruto do Espírito. Deixamos as obras da carne. E aí sim existe um alinhamento, paz, bondade, fidelidade, amor, alegria, domínio próprio. 9 características. Então, para poder acontecer esse alinhamento profético, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, nós temos que buscar essa plenitude nas nossas vidas. Nós oramos, apresentamos ao Senhor as nossas petições, adoramos a Deus, mas também necessitamos da busca do Espírito Santo do Senhor. É esse Espírito Santo que nos renova, que nos direciona, como eu disse, que nos alinha. E é esse Espírito Santo que vai se manifestar hoje na sua casa, na sua vida. Vai trazer a resposta que você está tanto precisando. Eu já separei aqui o meu momento, os livros que eu vou ler. Eu já fiz isso aqui, acho que eu fiz na juventude. Cronometramos a leitura de um capítulo. Gente, não deu mais de 3 minutos. Tudo bem que não era o Salmo 119, né? A gente pegou um capítulo com seus 20 versículos. A gente não passou de 5 minutos. Será que nós não temos 5 minutos para poder parar e aprender do Senhor? Se a nossa vida continuar sendo essa vida de dopamina fácil, essa vida de busca inconstante de prazer, de coisas aleatórias, a gente sempre vai ter um credor batendo na porta e não vamos achar o direcionamento. Esse credor vai ficar, nós vamos ficar angustiados, nós vamos ficar desesperados, sem rumo, sem saber o que fazer, como fazer, para onde ir. E não vamos nem conseguir visualizar o que nós temos de mais importante, que é um pouquinho de azeite. E esse azeite, que é o Espírito Santo de Deus, ele precisa jorrar sobre as nossas vidas. Jorrar. Enquanto você tiver fé, esse poder vai continuar jorrando da sua vida. Eu não quero me estender, porque eu quero que de uma maneira simples
e singela, nós venhamos buscar a presença do Espírito Santo de Deus. Que nós venhamos falar: Senhor, estamos aqui. Derrama sobre nós o teu poder, a tua unção, o teu querer, dons espirituais. Quanto tempo talvez você não está sentindo a presença do Pai? Quanto tempo talvez você não fale em línguas? Eu parei de falar e não acontece nada, e as coisas estão se acumulando. Não. É o azeite que está pouquinho e que a gente está esquecendo de multiplicar. Deus vai te dar prosperidade. Deus vai realizar os seus sonhos, tudo conforme a vontade dele. Mas se não tivermos o Espírito Santo de Deus, não vai haver sabedoria. Pode haver conhecimento, domínio, mas sabedoria que vem de Deus, ela é completamente diferente. Em Tiago diz que a sabedoria humana, ela nos torna como bestas. A sabedoria de Deus nos faz reconhecer o comando do Pai e nos leva em direção a Ele. Esse pouquinho de azeite, por mais que ele seja pouquinho hoje, ele vai encher, ele vai crescer. Ele vai te levar, vai te direcionar para o lugar certo. Foi o que essa mulher fez. Eu vou no profeta. Eu vou onde tem resposta. Eu vou onde Deus vai falar comigo. Deus fala conosco. Ele está falando aqui comigo, com você. Eu já disse isso. Ele está agindo, o Espírito Santo dele no coletivo. Mas tem coisas que nenhum pregador, guarde isso, nenhum pregador vai falar com você aqui no púlpito, porque Deus quer falar através da Bíblia, no seu quarto, no seu momento de oração. Se acordar de madrugada, levanta e ora. Levanta e ora. Às vezes você fica virando para um lado, virando para o outro, fica naquela aflição e não entende que é o Espírito Santo de Deus te chamando. Não precisa de grandes manifestações. Eu vou isso, eu vou aquilo. Não, só começa a orar. Fala: Senhor, eu estou aqui. Não sei o que está acontecendo. Não sei o que o Senhor quer me falar. Mas conduz a minha oração, Espírito Santo. Fique atento àquilo que Deus está querendo te mostrar. Tem pessoas que são acordadas exatamente às 3 ou às 4 da manhã. Vai ligar a TV, vai fazer um monte de coisa e não entende que é o Espírito Santo que está te chamando para te revelar algo necessário para a sua vida, exatamente naquele momento. Tem coisa que a gente não perde de jeito nenhum. Tem coisa que a gente, quando a gente está alinhado com Deus, a gente tem que fazer. Tem coisa que é para aquele tempo, que é para aquele momento. Eu não entendo por que as pessoas estão parando de fazer devocional, de fazer culto no lar. Nossa, a estratégia é satânica, né? É algo assim que realmente tira a nossa atenção. É algo que vem com distração. Tem gente que não aguenta hoje ficar 2 horas assistindo um culto. Quem dirá uma palavra, não tem que terminar, tem que ir embora. Eu tenho isso aqui para fazer, eu vou conversar com tal pessoa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Nossa, hoje sai a temporada de Casa do Dragão. Deixa eu correr, deixa eu ir embora. Ei! E o direcionamento do Espírito Santo? Eu estou falando de nós, de mim também. Quando saía a Casa do Dragão, então eu era a primeira. Aquilo, corta aqui e vai aí. Mas e a qualidade de tempo com Deus? Com aquilo que é santo, que é sagrado, que é profético. Eu creio na manifestação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Eu creio no poder de Jesus. Eu creio em milagre.